Eu fiquei muito desanimada pensando na Série B, viu, Alexandre? Não, eu também, mas eu acredito que o Fortaleza também será outro quando começar a Série B. Já agora em abril? Denise, porque se essa turma que a gente falou agora há pouco vai chegar, são atacantes, né? Se você dá mais peças pro Carpini, eu até consigo exigir algo dele. Hoje, Denise, é muito difícil exigir algo além do Carpini. Nem você viu o banco do Fortaleza. No Clássico Rei, você viu o banco. Quem era o banco do Fortaleza? Vamos fazer esse exercício agora. Vamos aqui entrar aqui no Fortaleza. Denise, banco de reservas. Arrocha não. Banco de reservas do Fortaleza. Tinha Vinícius Silvestre, Luan Freitas, Ronald, Vitinho, Lucas Emanuel, Rosseto, Paulinho, Cauã Rocha. Quem é o Paulinho? Ah, novidade, né? O lateral. Pois é, quem é, né, Denise? Cauã Rocha, Bruninho, Guilherme, Luca Prió e Kaique. Denise, é basicamente metade só da base. O único atacante que ele tinha no banco, os únicos, era Kaique e Vitinho. E a gente já viu o Kaique jogar, tá? A gente tem toda boa vontade do mundo de esperar que ele vai evoluir. Jogador que é jovem, né? Demonstra muita disposição, mas tecnicamente é um jogador que não tá pronto ainda, né, Denise? Então, olha o banco do Fortaleza. É difícil você esperar o time ter mais proposta ofensiva. O Daniel tá falando sobre os meias, ele tá botando 2 meias em funções que não necessariamente são as funções em que eles desempenham melhor. Eles executam essa função? Claro que sim, o Pochettino é um jogador muito versátil. O próprio Lucas Crispim poderia funcionar como camisa 10, né? Poderia estar sendo talhado para ser o 10 numa Série B, mas ele tá tendo de jogar de lateral. O Pochettino tá tendo de fazer a função de ponta pela direita, quando a gente sabe que em muitos momentos ele rende como meia, ele rende como terceira peça do meio campo. Poderia facilmente, né, num trio de volantes, ter 2 volantes de contenção, Pierre e Sacha, e o terceiro homem do meio campo ser o Pochettino. Mas aí ele não consegue fazer isso, porque ele não tem ponta, porque ele precisa tapar esse espaço, ele não tem nem quem joga na esquerda, e agora chegou um que joga na direita, mas só joga 15 minutos. E nem para ser titular ele tá conseguindo ser. Então, na ótica do trabalho do Carpini, Denise, acho que ele tem conseguido ainda, pelo menos, fazer o time se defender. Isso é suficiente para a Série B? Não. Quando o Carpini foi contratado, o que se falava do Carpini, né? O Carpini, na apresentação dele, ele disse o quê, Denise? O Fortaleza é um time protagonista, ofensivo. Ele colocou o Fortaleza como um dos times a ser batido na Série B. Só que a proposta que fizeram ao Carpini é totalmente diferente do que o Carpini chegou e viu. O Carpini chegou no Fortaleza, ele tinha um Mancuso na lateral, ele tinha um Moisés, ele tinha um Herrera. O tanto de gente que saiu. Ele não tem mais esses atletas, né? Alexandre, isso justifica jogar tão mal? Não. Pois é, isso que eu ia perguntar. Mas isso justifica a escolha dele. Se eu não tenho como fazer gol, se eu não tenho como atacar, vou me defender. segurar. Contra o Ceará, vamos defender. É o trunfo dele, né? Foi o que ele optou por e fazer, deu certo, né? Dentro da estratégia dele, deu certo. Agora, diante de um Ferroviário, né? Alexandre, Ferroviário é inferior tecnicamente ao Ceará, sim. E é por conta disso que o Fortaleza vai ser obrigado a atacar. Aí vai ter que avançar. Aí a responsabilidade é do Fortaleza. Aí a gente vai lembrar do primeiro jogo do ano, quando houve uma certa dificuldade. E aí vai se exigir mais dele, né? Aí ele vai precisar mostrar que com um mês de trabalho, mesmo perdendo peças, ele conseguiu já dar outros mecanismos, né, de movimentação ofensiva para o Fortaleza. Tem novidade no Lions? Só pra gente atualizar aqui, Ale. O Lucas Braga trabalhou com o Thiago Carpini. Ele pode atuar no meio do campo ou centralizado, tá? Aquele da base do Santos. Ele já foi adquirido por 5 milhões de reais pelo time baiano, não foi isso? Onde acumulou 30. Ele teve passagens pelo Santos. Isso. Né? E foi adquirido por 5 milhões de reais pelo time baiano. Qual era o time baiano que ele estava? Vitória. O Vitória, né? Onde ele acumulou 35... o Lucas Braga do ano passado, certo? O Lucas Braga, ele tá no Vitória. Isso. Ele aí ele vem Vitória. pra cá. O Vitória tá emprestando ele pra cá. E tem muito aval do Carpini, porque o Carpini trabalhou com ele no Vitória. Então, tudo indica, né, que dentro dessa dificuldade de mercado, o Carpini está agora buscando jogadores que ele já trabalhou e que os jogadores aceitem vir. Por exemplo, o Luan Freitas, o zagueiro que entrou no segundo tempo, né, ontem no Clássico Rei, aquele zagueiro trabalhou com o Carpini no Juventude. Aí o Fortaleza foi lá e captou o jogador, certamente por influência do treinador.
o Lucas Braga é um jogador que está nesse radar também, Denise. O Rodriguinho também do Cruzeiro, é novidade. E também está com negociações avançadas com o Wellington do Primavera. Todas essas informações, vocês já sabem onde é que vocês vão encontrar, né? Eu tô apertando aqui o play só para ajudar o torcedor. Olha aí, ó a maravilha, ó. Lá no Caderno Jogada. Acesse lá o nosso Caderno Jogada, que tem todas as informações. Posso subir aqui? A nossa chefe. Chefe, se eu subir aqui, aí come ali, chefe. É? Deu certo não, chefe? Ó, mas aí a gente faz aqui, ó. Tijuca é parceira nossa, não tem problema não. Pronto, dá tudo certo. Fortaleza recomenda a contratação do Rodriguinho, que é esse Ceará, e mais 2 atacantes, como o Alexandre trouxe aqui. Com mais detalhes, você acessa o Diário do Nordeste /Jogada, que tem tudo do bom e do melhor, Denise, com informações exclusivas. Desses Diga, jogadores aí, né? O Lucas Braga foi alguém que o Vitória gastou 5 milhões de reais para ter o atleta, Sim. mas ele acabou não conseguindo ir bem, né, no Vitória. O Vitória segue na Série A, por exemplo, e tá basicamente abdicando, né, desse jogador. Tem outros jogadores para jogar como ponta. Chama a atenção o Oswaldo ainda ser útil ao Vitória e o Lucas Braga não, né? E o Oswaldo tem quase 40 anos. Então, um jogador que por lá não está sendo muito bem quisto. Mas hoje, no Fortaleza, é uma necessidade ter ponta. Então, que ele possa chegar para jogar e ter o desempenho que ele teve no Santos, que foi melhor. E o Rodriguinho, Denise, aí realmente chama mais a atenção na minha avaliação, porque basicamente a gente não consegue dizer que viu ele jogar aqui. Porque ele estava no Ceará, só que no Ceará ele só jogou 4 jogos. E mas como é que ele está hoje, né? Hoje ele pertence ao Cruzeiro e ele está no mesmo panorama do ano passado. O Cruzeiro não tem interesse de utilizá-lo. O Cruzeiro fez o contrato em definitivo com o jogador foi muito bem no América Mineiro, chegou no Cruzeiro, né? Muita expectativa, revelação do Campeonato Mineiro, não conseguiu jogar, não foi bem, né? Teve algumas exibições, não foi legal. E aí, a partir disso, né, o Cruzeiro começou a emprestar o jogador. Ano passado emprestou para o Ceará. No Ceará, o que mais deixou ele marcado foi aquela expulsão, né? O jogo Ceará e Vasco. O Léo Condé também não colocava ele para jogar, então não dá nem para eu falar que eu vi o Rodriguinho jogar, que ele era muito ruim ou que ele era muito bom, ou que ele chamou a atenção por isso ou aquilo. Porque 4 jogos e todos 10 minutos, 15 minutos. E a gente lembra quem era o técnico dele, né? Léo Condé. Pois é. Pra mudar o time. O Condé não tinha... Vamos dar um descontinho, né? Porque o Condézinho, com todo o respeito que a gente tem por ele, era aquele jeito, né? Você tá querendo dizer que arroz com feijão e acabou-se. Que era difícil pros jogadores do banco terem a oportunidade. Não podia colocar nem uma coisinha a mais pra incrementar. E assim, a grande questão hoje o Fortaleza precisa de jogadores com essa característica. Porque o Rodriguinho, ele atua pela ponta direita, esquerda e meio. E o Fortaleza precisa justamente disso, né? Dá pra dizer que é um jogador que vive um bom momento? Não, ele não vive um bom momento. Não à toa o time dele não tá... querendo. Não tá utilizando ele. O Ceará também, ano passado, ele não jogou. Mas pela característica que ele tem, pode ser útil ao Fortaleza. E o outro é o Wellington, né? Wellington, que é um nome diferente, né? Esse atleta, Denise, ele jogou no Goiás. E o Goiás, ele veio do Primavera pro Goiás. O Goiás teve interesse ali no atleta, né? Acabou fazendo um contrato em definitivo, mas ele jogou por lá, só que agora ele já voltou pro Primavera. Então ele tá no Campeonato Paulista nesse momento. É um atleta que é titular no Primavera, joga ele de um lado, Paulo Baia do outro. Eita. Paulo Baia que jogou pelo Ceará também, né? Então são pontas. O Fortaleza precisava de pontas, tá chegando essa turma aí. Vamos saber se eles vão conseguir render junto ao trabalho do Carpini. Aí, Denise, só um comentário em relação a isso, amigo. né? Pelo que o Carpini falou, essas são, teoricamente, as contratações que vão chegar até o fim da semana, que é o prazo de inscrição para o restante do Campeonato Cearense. Sim. Se forem, de fato, apenas esses jogadores, apenas jogadores de ataque, Fortaleza vai terminar o Campeonato Cearense sem um lateral esquerdo. Quero só fazer essa ponderação também. Verdade. Porque a posição de pontas é uma posição onde há necessidade no elenco de Fortaleza, sim, mas a de lateral esquerdo também. Também. Aí, o que pode acontecer, né? Ninguém sabe. O Paulinho foi relacionado, tá regularizado, tá treinando, é um jovem jogador que veio do Vasco, é lateral direito. Aí tem que ver, será que ele faz a esquerda também? Ou será que o Mailton, que tá jogando pela direita, também pode jogar na esquerda, como o Mancuso fazia? Acho que Eu não, acho que nenhum dos dois faz. Então o Fortaleza vai terminar, inclusive as finais do Campeonato Cearense, se chegar até lá, sem lateral esquerdo no elenco.
O Mailton tem que ser a ponta do Fortaleza. Bota o Pochettino no meu campo, coloca esse lateral que chegou agora do Fortaleza, que é lateral direito, né? Tem um lateral que chegou agora, Paulinho. Mas ele tá jogando com 3, né? 3 zagueiros. Então e bota Mailton como o lateral já também. é ala, na verdade. Exatamente. Bora continuar com o Carpini, que ele fala dessas ausências, e principalmente a repentina ali do Moisés, hein, Carpini? Ô, dor de cabeça, não queria estar na tua pele não, viu, macho? Fala, Carpini. É difícil para nós, eu enquanto treinador, eu treinar até sexta-feira com o Moisés e na véspera do clássico não ter o Moisés, que é o único extremo que nós temos. Mas isso não é uma culpa da diretoria. Nós estamos bem alinhados, nós e o departamento de futebol, entendendo o momento e a necessidade de cada situação. Então é tudo muito pensado, muito discutido. Não é que ele simplesmente tira o Moisés, não põe o Moisés, não. Foi uma situação que nós discutimos juntos pela necessidade daquele momento. Mas é claro que é um dificultador e a gente tem que encontrar alternativas dentro do que nós temos hoje para produzir mais ofensivamente e jogar um clássico. Isso não é fácil e às vezes ainda a gente, claro que é sempre cobrado pela grandeza do Fortaleza de produzir o seu melhor futebol e a gente tem enfrentado muitas dificuldades até que isso aconteça, mas eu acredito numa construção passo a passo.